Uma pesquisa do Datafolha mostrou que a inflação aqui no Brasil tem impactado severamente a população e 58% dos brasileiros já estão reduzindo a compra de alimentos. Assunto para o David de Tasso, que chega ao vivo aqui no Jornal da Manhã com mais detalhes desse levantamento para a gente. Oi, David, bom dia para você. Soraya, muito bom dia a você, ao Nonato, também a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, seja pela internet, rádio ou TV. Pois é, esse levantamento então demonstrando, que houve uma mudança de comportamento entre os brasileiros, já que estão preocupados. Entre as perguntas que foram feitas aos mais de 3 mil entrevistados em 172 municípios entre os dias 1º e 3 de abril, foi: você considera que o governo Lula tem culpa nisso? 54% da população brasileira diz que sim. Outros 29% relatam que é pouca a responsabilidade do governo nesse cenário e 14% não atribuem ao Planalto as medidas de inflação vista nos alimentos. E a mudança dos comportamentos também, uma das principais, na verdade, 63% dos brasileiros relataram que diminuiu a quantidade de vezes que come fora de casa. Outros 67% reduziu a quantidade de alimentos que costuma comprar. Já 58% da população trocou a marca de costume de café por uma mais barata. E outros 58% também diminuiu o consumo de café até mesmo, que tem impactado. A gente mostrou aqui na Jovem Pan, que o café tem sido um dos principais vilões, ainda representando aumento, justamente por conta da safra que foi prejudicada pela geada. E isso impactou, fez a influência do preço também subir. E 15% apenas respondeu que não mudou nenhum tipo de hábito em relação ao consumo e até mesmo medidas para tentar economizar. Demonstrando um outro cenário também, a gente preparou uma arte, quando a pergunta foi feita à população se tem comida suficiente para se alimentar em casa. E aí 61% responderam que tem comida suficiente, representando até um quarto da população, menos do que o suficiente, 25%, e mais do que o suficiente, 13%. Então, essa pesquisa realizada pelo Datafolha, nas mais diferentes cidades de todo o país, demonstrando que há sim mudança de comportamento entre as pessoas no consumo de alimentos, até mesmo nas vezes que sai de casa e até na redução do tradicional cafezinho. Nessa manhã, provavelmente, muitas pessoas estão acompanhando o Jornal da Manhã, tomando um café, mas de maneira mais moderada, justamente porque houve essa redução, porque os preços estão muito elevados, Soraya. David, hoje inclusive é o dia do café, a gente mostrou mais cedo a matéria da Valéria Luizetti, mostrando como as pessoas têm feito, porque às vezes não dá para você descartar completamente um item que você gosta, de fato o café tem sido esse item aí altíssimo nas prateleiras dos supermercados, enfim, nos estabelecimentos. Obrigada, David, pelas suas informações. Deixa eu chamar de volta aqui os nossos comentaristas. O brasileiro, ele tem feito aquela manobra, para não conseguir, aliás, para conseguir ter os itens essenciais ali do dia a dia, e a palavra de ordem é pesquisar, substituir, mas tem certas coisas, tem certos momentos ali que não tem como, Você tem que, acaba ficando refém ali do preço. Agora, em relação à pesquisa, queria uma análise, começando ali pelo Beraldo, da leitura que vocês fazem, desses dados apresentados aqui pela pesquisa, o David trouxe, e como isso pode pressionar ainda mais o governo nas próximas decisões em meio à queda de popularidade. Soraya, o Brasil me lembra um país em guerra, onde os alimentos ficam escassos, as pessoas têm que se virar com o que podem, com o que têm, enquanto a gente vê nas ruas do Brasil a criminalidade tomar conta, mais de 40 mil homicídios todos os anos, roubos de celular, sequestro relâmpago, agora essa loucura de roubos de alianças e joias ao meio das ruas. A gente viu cenas horripilantes agora, recentemente, de um ladrão mordendo o dedo de uma senhora, tentando arrancar a sua aliança. Então esse é o Brasil de verdade. E por que a população não reage? A gente já está com vários indicadores no patamar ou piores do que no segundo governo Dilma, que acabou com o impeachment da ex-presidente. Só que o brasileiro, de uma forma geral, ele vai ficando anestesiado, porque essa situação ela foi programada, ela não é por acaso. Quando você tem uma população que fica sujeita a uma educação de péssima qualidade,
que vai se vendo distante daquilo que é público, sem entender que o que é público é da população. Toda a estrutura que banca essas tantas farras que a gente acompanha de figuras poderosas da nação, passeando para cima e para baixo, esbanjando o nosso dinheiro, as emendas parlamentares que vão escorrendo pelo esgoto da corrupção e caindo exatamente no bolso daquelas pessoas que patrocinam esse grande esquema de coisas que existe no Brasil, a gente vê que a população ela foi programada para ficar inerte. Ela foi programada para não reagir, ela não compreende que é ela própria que financia isso tudo. Portanto, eu tenho dúvidas se nas próximas eleições haverá uma consciência efetiva dos responsáveis pelo que está acontecendo agora. Olha, Beraldo, essa questão toda, quando o cidadão ele se vê obrigado a suprimir o básico, né, como o café, o gás, a crise ela passa de ser uma crise inflacionária e ela passa a ser uma crise existencial, né? O problema já é outro. E a gente tem que lembrar que durante a campanha eleitoral, um dos motes do governo, um dos motes da campanha do presidente Lula foi justamente que o brasileiro ia poder se alimentar melhor. E a gente vê agora o consumo como um campo de disputa política mesmo, né? O brasileiro não está mais conseguindo se alimentar. Isso já passa para uma das maiores bandeiras desse governo, que era justamente a segurança alimentar. A gente está quase passando para um campo que vai contra uma das maiores bandeiras desse governo desde Lula 1 e Lula 2, que era justamente a segurança alimentar. A gente está indo para um campo de insegurança alimentar. Então, isso, para além de tudo, para além da parte da segurança social que oferece, que arrisca o brasileiro, obviamente isso pode ser utilizado, acende um alerta vermelho para a base governista, quando a gente fala do ano de 2026, pode ser utilizado, obviamente, como uma arma retórica da base oposicionista, mas é também um elemento para o presidente, para a base governista começar a pensar, né? Que projeto de governo é esse, que projeto do Palácio do Planalto é esse que o presidente Lula não conseguiu entregar o básico, que é a segurança alimentar para o brasileiro. Então tem algo muito errado aí, que no governo Lula 1 e Lula 2 não aconteceu, e em Lula 3, em pleno 2025, está acontecendo, não consegue entregar alimento para o brasileiro. Tem algo bem errado aí.